Fala aí, galera do oitavo. Como é que estão vocês, pessoal? Espero que estejam muito bem. Estamos começando a segunda semana do ciclo 1 do quarto bimestre, galera. E vamos falar hoje sobre as etapas da Revolução Industrial com vocês. Olha, vou compartilhar com vocês aí a apresentação em PowerPoint que eu preparei para nos ajudar nesta aula. Então, as etapas da Revolução Industrial é o nosso conteúdo de hoje. Mas antes de falar especificamente sobre as etapas da Revolução Industrial, quero falar com vocês das nossas obrigações semanais. Além de assistir a videoaula, peço a vocês, leiam as páginas 126 a 128, por favor, do nosso livro capítulo 10, certo? Depois, as atividades nas páginas 128 a 130 do capítulo 10 também. Se tiver qualquer dúvida, vai para o fórum lá, entre em contato comigo no fórum e na sala virtual para que a gente possa conversar, bater um papo legalzinho ali, tirarmos suas dúvidas e também comentarmos um pouco mais sobre a nossa matéria, tá legal? Então, quero vocês lá, rever os seus colegas, rever o professor aqui durante a nossa aula na sala virtual, quarta-feira. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, sobre as etapas da Revolução Industrial. Como nós falamos na aula passada, a Revolução Industrial, ela dura até os dias atuais. Na verdade, não houve um rompimento, de fato, com as formas de produção do passado, direto, né? Então, houve um tempo de evolução industrial. É por isso que muitos historiadores preferem, para facilitar o entendimento, dividir a Revolução Industrial em três grandes etapas, ou fases. O nosso livro usa o tema, a palavra etapa. Então, nós vamos usar etapas, tá bom? Então, são elas: a primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1850, a segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1914, que é o período da Primeira Guerra Mundial. Esse período entre guerras teve também evolução industrial? Teve. E o terceiro também, terceira Revolução Industrial, que é a partir da segunda metade do século XX, onde bomba realmente esta Revolução Industrial até os dias atuais, de acordo com o que nós colocamos, que se vê ali no nosso livro, tá bom, gente? Então vamos falar especificamente sobre cada uma delas. A primeira etapa da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, é aquela que nós estudamos na aula passada, que ficou praticamente circunscrita à Inglaterra. No século XVIII, a Inglaterra passa por um processo de evolução das formas de produção, passando rapidamente do artesanato para da manufatura e também para a maquinofatura, certo? Mas lembre-se que não houve um abandono direto, mas a Inglaterra passa por esse período e é essa, né, etapa aqui que nós chamamos de primeira revolução industrial, quando há essa mudança quase que exclusivamente ali na Inglaterra. Essa etapa é marcada pela utilização do ferro, também por surgimento dos motores de combustão interna, alimentados especialmente pelo carvão mineral, a principal fonte de energia da época, certo? Invenção também e uso de sistemas de transportes, como, por exemplo, o sistema ferroviário, que você vê aqui embaixo. Locomotivas a vapor, a máquina de tear, que foi a primeira grande máquina inventada naquele momento. Navios a vapor, entre outras invenções. Essas invenções, elas virão para realmente suprir a necessidade de transportar as mercadorias feitas nas fábricas, na Inglaterra. Tá legal, galera? É uma fase de transição, né, nesse termo, no que nós chamamos de forma de produção entre o sistema artesanal para o industrial. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido. Mas lembre-se que nós falamos, gente, não houve o abandono do artesanato. Até hoje nós temos a produção artesanal, não é verdade? Lógico que ela vai sendo substituída aos poucos por essa produção mecânica. Bom, continuando, agora vamos falar sobre a segunda etapa da Revolução Industrial, ou Segunda Revolução Industrial. É quando a industrialização se expande e vai para outros países da Europa e também do mundo, como os Estados Unidos, a Bélgica, França, Alemanha, o Japão também experimenta uma industrialização durante esse período. É nesse momento que há o desenvolvimento da produção de petróleo e do aço, galera. É este aqui um grande momento. Também é o nascimento de uma tecnologia importantíssima para a nossa modernidade, que é a energia elétrica. É nesse momento aqui.
O petróleo e o aço conjugados aí, gente, vai possibilitar o desenvolvimento de motores de combustão interna para os aviões, para os automóveis, trens, navios, que vão se tornar muito mais potentes. Como vocês percebem nas imagens ali embaixo, nós temos os motores na primeira imagem, e aqui nós vemos o início da produção automatizada com as linhas de produção do automóvel aqui embaixo, e aqui embaixo, a outra, na parte direita, uma outra grande linha de produção de peças. Então você percebe, gente, que é esse o momento aqui que nós chamamos de segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, que vem a partir da segunda metade do século XX, que é marcada especialmente pelo nascimento aí da energia nuclear, a robótica, a informática, a comunicação por satélites, telefonia móvel, a internet, né? De acordo com muitos historiadores também, esse é o momento em que a economia vai se transformar numa economia globalizada. Tá certo, galera? Como as imagens mostram para nós, os robôs, perdão, né? E também aí os satélites que possibilitaram isso. De acordo também com muitos pesquisadores, foi impulsionado especialmente pela Guerra Fria. Os satélites foram feitos inicialmente para espionar um ao outro, Estados Unidos e União Soviética. Então, há um grande desenvolvimento tecnológico a partir da Guerra Fria, certo? Muito bem. E agora vamos falar, então, gente, do seguinte: a Revolução Industrial é interessante que ela muda um pouco ali a vida de algumas pessoas. Alguns artesãos, por exemplo, eles começam a se dar mal. Por que eles começam a se dar mal? Poxa vida, né? Porque o carinha lá da fábrica, ele está produzindo muito mais que ele em menos tempo e o produto dele está sendo mais barato que o produto do artesão. E esse artesão vai falir. E aí o que ele vai fazer? Acaba tendo que se, né, submeter, se transformar um operário das fábricas. E ele vai para as fábricas, então, para se, né, ser um trabalhador dali. E durante a segunda Revolução Industrial, nós temos o que muitos estudiosos falam que é um momento importantíssimo dentro da história da Revolução Industrial. É porque alguns empresários e outros também estudiosos vão desenvolver sistemas de trabalho que vão possibilitar produzir mais em menos tempo, aumentando especialmente a produtividade e o lucro, certo? Esses camaradas vão impulsionados especialmente pelas linhas de produção. E aqui nós vamos ter dois nomes importantes que vão trazer técnicas importantes: o Taylorismo e o Fordismo. Frederick Taylor, ele vai fazer uma análise da produção para tentar encontrar aonde os funcionários estavam perdendo tempo. Ele começa a marcar o tempo. Qual que é o tempo ideal para você, por exemplo, fazer uma etapa da produção? Que é apertar um parafuso, que é ensacar lá alguns produtos. Qual que é o tempo ideal para fazer isso? E vai tendo ali alguém cronometrando, verificando isso, para que assim pudessem ver o tempo ideal para fazer, eliminando as tarefas inúteis para os operários, certo? E aí ele determina esse tempo ideal. Tem o ideal, e aí cada um tem que ser, parte da produção tem que ser feita naquele tempo. Isso é uma visão bastante mecanicista do trabalho, não vê, às vezes, muitas coisas que podem acontecer ao redor, mas é muito mecânica do trabalho, infelizmente. Né? Até alguns dizem, tem uma frase interessante dessa época aí que fala: não nos importamos com sua iniciativa, o importante é que você produza, o importante é que você tenha uma iniciativa, né, para fazer melhor, certo? Então, o importante é que você produza. Aí temos o nosso amigo Frederick Taylor. O Taylorismo, gente, gera padronização, né, como eu falei para vocês, ele vai fazer esses métodos científicos para tentar, assim, padronizar o tempo ideal e, assim, reduzir os custos e aumentar a produção. Como ele vai fazer isso? Através da supervisão funcional. Vai ter supervisor, vai ter o carinha lá no seu orelha, lá, ó, tô, cara, vamos, produz aí. Vamos aí, tá na sua hora, cara. Tá na sua hora, você tá demorando demais. Né? Esses supervisores vão controlar e ajudar na produção, certo? E também o homem começa a ser motivado por recompensas salariais, porque o Taylor ele também diz o seguinte: se o funcionário ele tem uma recompensa, ele vai produzir mais. Que é aquela questão de participação nos lucros da empresa, que até hoje existe. Participação na produção. Se a empresa produz mais, ele também vai ter, então, vai ganhar com isso, certo? Então, o homem passa a ser cada vez mais voltado para essa área do capitalismo, né? De ganhar com
a sua produção também. E aí, baseado nessas ideias, o Henry Ford vai desenvolver uma técnica muito interessante, que para produzir em massa, ele vai fazer justamente algo muito interessante que vai transformar radicalmente a indústria automobilística, que é a linha de montagem. A linha de montagem inventada por esse carinha aí. O inventor também, alguns dizem, dos automóveis, né? O Henry Ford. E o objetivo, gente, aqui era produzir muito mais. Aumentando a produção, em menor espaço de tempo, você vai ganhar mais. Você vai ganhar muito mais, né? Então, é isso que ele pensa nessa linha de montagem. E os veículos eles são colocados, então, nessa esteira, né? E lá na esteira, cada pessoa vai fazendo uma etapa. Alguns têm que colocar, talvez, os paralamas, outros as rodas, e assim por diante. Então, vai colocando dentro de uma esteira que, aos poucos, vai se movimentando para que seja montado o automóvel ali. Infelizmente, o Fordismo gera coisas também negativas. Tem coisas boas, mas também tem coisas negativas. Esse daqui é um modelo inventado por Henry Ford, de 1º de outubro de 1908, modelo T, um dos primeiros. Sim, pelo próprio nome, eu acho que vocês já perceberam que ele era o dono, né, da fábrica da Ford. Sim, exatamente. Essa marca que nós temos até hoje no nosso país. As consequências ruins são alienação. A pessoa, não importa, ela tem que ficar fazendo somente aquela etapa. Ele é alienado das outras etapas da produção e passa a ser uma pessoa que acaba sendo desumanizada pela máquina. Então, isso infelizmente acontece. O salário vai aumentando de acordo com a produção, sim, porém, ele acaba realmente sendo desumanizado. Certo, gente? Outro problema é a produção de somente um modelo. Se você quer fazer outra coisa, tem que colocar outra linha de montagem, uma outra, né, esteira, para que assim faça uma outra produção, certo? Interessante que o filme Tempos Modernos, ele satiriza justamente essa etapa. Isso satiriza isso, essa transformação do homem em máquina, e o homem acaba passando por diversos problemas. Eu não sei se vocês assistiram esse vídeo, esse filme, mas é bem interessante, tá? Eu quero deixar um pequeno trecho do filme para vocês verem essa crítica, a crítica aqui sobre a produção na linha de montagem. Veja só. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Viram, pessoal? Que interessante, né? A pessoa acaba sendo alienada das outras etapas da produção,
E também outras consequências ruins podem vir para a saúde dela, como, por exemplo, ele precisa fazer movimentos repetitivos, e isso pode também trazer consequências para ele. Além de físicas, também emocionais, entre outras coisas. Sim, aumenta a produção, aumenta demais, mas precisa ser vista também, né, com os seus lados negativos. Gente, é isso aí, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, que eu sempre deixo para vocês aí. E então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Tenham todos aí uma ótima semana de estudos.